Salve, salve, minha galerinha do terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, como nós havíamos combinado, hoje eu vou fazer uma aula apenas de resolução de exercícios. Exercícios esses envolvendo os dois últimos assuntos que nós trabalhamos nas nossas duas últimas aulas, tá certo? Que é a parte de corrente elétrica e a parte de resistência, de resistores, tá ok? Então, olha só, essas questões que eu vou resolver aqui hoje com vocês são questões dessa lista de atividade que eu estou enviando para vocês, tá certo? Então, durante o vídeo, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão estar com essa lista de atividades na mão e aí vocês vão poder ir acompanhando comigo, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha lista de exercícios e aí nós vamos começar pela questão 1 da lista. Ela diz o seguinte: é dada uma corrente elétrica de intensidade igual a 6 amperes que percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal desse condutor em 5 minutos, ok? Começamos com uma questãozinha simples, aplicação direta da fórmula, só para a gente ir começando a dar os primeiros passos, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar os dados que a questão fornece para a gente, ok? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Quais são as informações que ele dá aqui para a gente? Quais são os dados que a questão traz para a gente? Ele diz que a intensidade da corrente elétrica que vai passar por esse meu fio condutor, lembram? Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons, tá certo? Então, a intensidade dessa corrente elétrica é igual a 6 amperes. E aí eu vou anotar aqui na minha questão 1, a intensidade da corrente elétrica são 6 amperes, beleza? E aí ele diz mais: determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal desse condutor em 5 minutos. Aqui tem duas informações para a gente. Quais são essas duas informações? A pergunta que ele está fazendo na questão, que é qual é a carga elétrica, qual é a carga elétrica, que eu não sei ainda, isso é o que ele está me perguntando, coloquei aqui uma interrogação, tá certo? Que vai passar por esse fio durante um intervalo de tempo de 5 minutos. Então, durante um intervalo de tempo, nosso ΔT, o nosso tempo, igual a 5 minutos. Ok? Beleza. Então, tirei as informações que a questão passou pra gente. Simples, questõezinha simples. A intensidade da corrente elétrica, 6 amperes. Qual é a carga elétrica durante um intervalo de tempo de 5 minutos? Pessoal, primeira coisa que a gente deve observar são as unidades de medida que estão as nossas informações, certo? A corrente elétrica está em amperes, beleza? Beleza. Só que o tempo, ele me disse aqui que o intervalo de tempo que ele vai observar o fluxo desses elétrons, o fluxo dessa carga elétrica, dessa corrente elétrica, são 5 minutos. E aí vem o primeiro detalhe. A unidade de medida fundamental para o tempo não são os minutos, e sim segundos. Então eu preciso que esse tempo seja transformado para segundos. Mas Adinão, como é que a gente faz para transformar esse tempo para segundos? É só a gente lembrar daquele pequeno detalhe. Cada minuto equivale a 60 segundos. Então, se 1 minuto são 60 segundos, 5 minutos é só multiplicar 5 vezes 60. Vou fazer aqui no cantinho da tela. 60 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30. Ou seja, o nosso tempo vai ser igual a 300 segundos. Ok? Beleza. Agora as unidades de medida estão todas ok? Ok. Vamos para a resolução da questão. Pessoal, para eu descobrir qual é a intensidade da corrente elétrica, I é igual a Q sobre ΔT.
A intensidade da corrente elétrica é igual à carga dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Agora, o que a questão está perguntando para a gente? Qual é a carga elétrica? Ele quer que eu descubra quem é essa carga. Mas ele me disse quem é a intensidade da corrente elétrica e me disse durante quanto tempo essa corrente elétrica está fluindo por esse fio condutor. E aí ficou fácil, porque a corrente elétrica eu já tenho 6 amperes, igual a carga é o que eu quero descobrir, dividido pelo tempo que nós já temos também, que são os 300 segundos. Ok? Como é que a gente resolve isso aqui agora? Simples. Esse 300 que está aqui no denominador, ou seja, esse 300 que está aqui embaixo, ele passa para o outro lado, só que quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, o que nós vamos ter? Que a minha carga vai ser igual a 6 vezes 300. A minha carga, que vai ser igual a 6 vezes 3, 18, os dois zeros, 1.800 coulombs. Essa é a carga elétrica que vai passar por uma seção transversal desse fio condutor durante esses 5 minutos. Ok? Simples assim. Resolvida a questão 1. Tá certo? Vou sair um pouquinho da frente para que vocês possam observar direitinho. Se quiser tirar um print da tela na hora que vocês estiverem aí estudando, beleza? E aí a gente já parte para a questão 2. Vou dividir aqui o quadro para a gente resolver a próxima questão. Tá certo? Deixa eu pegar aqui a minha lista. Ok, vamos lá. A questão 2, ele diz para a gente o seguinte, preste atenção. Por um fio condutor metálico, passam 40 vezes 10 elevado a 22 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Aí ele dá mais uma informação para a gente. Dada a carga elétrica elementar do elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? De novo, primeiro passo, anotar os dados que a questão trouxe para a gente. E aí lá vamos nós. Questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte, por um fio metálico passam 40 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Ele está me dizendo que o número de elétrons que passa por esse fio condutor são 40 vezes 10 elevado a 22 elétrons. O número de elétrons, lembram N, que é o número de elétrons que passam por esse fio, é 40 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Ok? Durante quanto tempo? O tempo, ΔT, igual a 4 segundos. A 4 segundos, ok? Ele diz, dada a carga elétrica elementar, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí ele pergunta, calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor. Ele quer que eu calcule a intensidade da corrente elétrica. Ok? Pessoal, essa questãozinha, ela tinha tudo para ser uma questão tão simples quanto a questão número 1. Agora, qual é o detalhe dessa questão? É que ele quer que eu descubra qual é a intensidade da corrente elétrica, porém, ele não me disse qual é a carga elétrica que está passando por esse condutor.
Ele não me disse qual é a carga, mas ele me deu outras duas informações que são essenciais para a gente. Ele me disse qual é o número de elétrons que passam por esse fio, certo? E a carga elétrica elementar, que é a carga elétrica de um elétron. Lembra? Já discutimos isso também, ok? Então, olha só, se eu sei qual é o número de elétrons que passam por esse fio e eu sei qual é a carga elétrica elementar, eu posso descobrir qual é a carga total. Lembram? Ó, que a carga é igual a N, que é o número de elétrons, vezes E, que é a carga elétrica elementar. Isso aqui foi assunto que já foi visto por nós, tá certo? Então, olha só, a carga Q é igual ao número de elétrons, que nós já temos aqui, que a questão deu pra gente, 40 vezes 10 elevado a 22, vezes a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A carga Q vai ser igual, ó, multiplico 40 vezes 1,6, tá certo? Vou fazer aqui, ó, desse ladinho aqui, 40 vezes 1,6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 0, 4, 6. Eu tenho uma casa aqui depois da vírgula, passo uma casa, coloco a minha vírgula. Vai ficar, ó, 64,0, se quiser colocar o vírgula 0, se não quiser também não tem problema, vezes 10. E aí a potência de 10. Como é que a gente resolve essa potência de 10? Aqui eu tenho 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 19. Muito simples. Só vou fazer aqui, ó, 22 menos 19 vai ser igual a 3. Ok? Então, ó, multipliquei 40 vezes 16 e deu aqui 64,0, certo? E resolvendo a potência de 10, eu tenho 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 19. É só fazer, ó, 22, ó o sinalzinho de menos 19, e vai ser igual a 3. É o expoente da minha potência de 10. Essa é a carga elétrica, pessoal. Só que nessa questão, o que ele perguntou para a gente não foi qual é o valor da carga. O que ele perguntou para a gente foi a intensidade da corrente elétrica. E por que a gente fez tudo isso? Porque para eu calcular a intensidade da corrente elétrica é igual a carga dividida pelo intervalo de tempo. A intensidade da corrente elétrica vai ser a carga, olha ela, que nós acabamos de descobrir, 64 vezes 10 elevado ao cubo, dividido pelo intervalo de tempo, que foram apenas 4 segundos. Ok? Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a 64 dividido por 4. Ó, 64, que já está aqui, ó, dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4 para 6, 2. Desce o 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Ok? Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser 16 vezes 10 elevado ao cubo amperes, porque é a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Aqui nós terminamos a questão 2. Simples assim. Beleza? Vou sair um pouquinho da frente para que vocês possam visualizar o quadro direitinho.
para fazer as anotações de vocês. Tá certo? Beleza? Ok. Então vamos lá. Dando continuidade aqui na nossa lista de exercícios, eu vou deixar agora algumas dessas questõezinhas aqui para que vocês possam tentar resolver, né? E aí nós vamos para a questão 8. A questão 8 da lista de exercícios, tá certo? Deixa eu apagar aqui, presumo que vocês já tenham feito as anotações aqui de vocês. Vamos lá. A questão 8, ela diz o seguinte pra gente. Forma-se por um fio da resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de 20 amperes, quando ligado a uma diferença de potencial de 110 volts. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Pessoal, eu trouxe essa questãozinha aqui nessa lista de exercícios para chamar a atenção de vocês para um detalhe que é muito importante, tá certo? Essa questão agora, ela já é da parte de resistores, certo? E aí o seguinte, lembra que eu falei para vocês? Imagine que você tenha uma corrente elétrica fluindo por um fio condutor. Esses elétrons vão se movimentando de forma ordenada, de forma organizada. É isso que define para a gente o que é a corrente elétrica. E aí essa corrente elétrica vem fluindo por um fio condutor. Quando chega em um determinado espaço, uma determinada região desse fio condutor, esses elétrons que iam passando normalmente, livremente, eles encontram uma resistência à sua passagem, certo? E aí esses elétrons vão passar por esse trecho do circuito, mesmo oferecendo uma resistência à sua passagem, mas eles continuam percorrendo o seu fio condutor, ok? Então, nesse trecho, nós temos um resistor. O que é o resistor? É o aparelho ou a parte do meu circuito que oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica, tá certo? E aí o que é que acontece? Nós vimos que aqui é questão 8. Questão 8 da lista de vocês. Nós vimos o seguinte, se eu quero calcular qual é essa resistência ou qual é a resistência elétrica oferecida pelo meu resistor, eu preciso de duas informações. Eu preciso do seguinte, a resistência é igual a tensão, VAB, dividido, tensão, dividido pela corrente. Ok? Quem é essa tensão? Eu disse para vocês na aula que para que a minha corrente elétrica possa fluir pelo meu fio, eu preciso fornecer uma tensão para o meu circuito. Como é que eu faço para fornecer essa tensão para o meu circuito? Eu ligo o meu circuito a uma fonte de tensão. O que é que pode ser essa fonte de tensão? Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, certo? Todos esses aí são exemplos de fontes de tensão. É quem vai fornecer a tensão para o meu circuito. Quando eu forneço essa tensão para o meu circuito, eu faço com que a minha corrente elétrica vá fluir, vai passar por esse meu fio condutor. Tá certo? E foi por isso que eu trouxe essa questão, porque eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Essa fonte de tensão, ou essa tensão que vai ser fornecida, né, quando eu ligo lá na bateria, ou quando eu ligo na tomada, ou quando eu ligo em uma pilha, ela também pode ser chamada de diferença de potencial. A diferença de potencial é a mesma coisa que tensão, ok? É a fonte de tensão do meu circuito. Lembra que eu coloquei lá na figurinha na aula para vocês? Imagine que eu tenho aqui o meu circuito. A representação dele vai ser mais ou menos dessa forma.
Aqui está a representação de um circuito bem simples, de um circuito simples. Isso aqui é a minha fonte de tensão, é o meu VAB, que pode ser chamada também da minha diferença de potencial, tá certo? É onde vai estabelecer essa diferença de potencial, é aqui na minha fonte de tensão. Quando eu ligo esse meu circuito nessa minha fonte de tensão, certo? Quando eu estabeleço essa DDP, que é a diferença de potencial, certo? Aí a minha corrente elétrica vai vir passando pelo fio, passa pelo fio condutor. Durante todo esse percurso, essa corrente elétrica está se passando, está fluindo livremente, tá certo? Porque a resistência oferecida pelo fio aqui é quase nula, é quase zero. E aí, quando ele chega nesse ponto aqui, ele encontra uma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Aqui eu tenho o meu resistor, beleza? Aí, ó, a corrente elétrica, ela vai passar pelo meu resistor e continua seguindo o meu circuito até voltar para a fonte de tensão. E aí ele vai ficar fluindo durante todo o percurso, tá certo? Durante todo o tempo, enquanto ele estiver ligado a essa fonte de tensão. Então, aí na questão ele diz, ó, forma-se por meio da resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. A intensidade da corrente elétrica I é igual a 20 amperes, ok? Quando ligada a uma diferença de potencial, ou a uma fonte de tensão, ó, uma fonte de tensão de 110 volts. Então, a minha tensão, ou a tensão fornecida por essa minha fonte de tensão, vai ser igual a 110 volts. Ok. Aí a questão diz o seguinte: assinale a alternativa a seguir, aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Ok? Agora ficou simples. Ele quer que eu descubra quem é a resistência oferecida por esse chuveiro. Ok? Como nós já vimos que resistência é a tensão dividida pela corrente elétrica, a aplicação dessa questão, dessa resolução, é muito simples, tá certo? Eu trouxe essa questão para chamar a atenção de vocês com relação a isso aqui, ó, certo? Que essa fonte de tensão, ela também pode ser chamada de diferença de potencial. Essa tensão que vai ser fornecida por esse meu aparelho. Nesse caso aqui, presumo que tenha sido uma tomada, certo? Porque a tomada ela fornece para a gente uma tensão de 110 volts ou 220 volts, geralmente, certo? Geralmente é uma ou outra, ok? Então, a resistência R vai ser igual à tensão que foi fornecida, a minha diferença de potencial, 110 volts, dividido pela intensidade da corrente elétrica, 20 amperes. Ok? Cortei, 0, 0. A minha resistência vai ser igual a 11 dividido por 2. Aí ficou mole, né? 5,5. Unidade de medida da resistência, ohm. Ó, o símbolo ohm. Tá certo? Unidade de medida da resistência elétrica, ohms. Beleza? E aí, ó, resolvida a minha questão 8. Ok? Percebam que a resolução da questão é muito simples. O que é importante a gente observar é isso aqui, que ele não me disse diretamente, foi fornecida uma tensão de 110 volts. Ele me disse que foi uma diferença de potencial de 110 volts. Muda alguma coisa na vida da gente? Não. Ok? Vou sair da frente da tela para que vocês possam fazer as anotações e aí a gente passa para a próxima questão. Ok? Deixa eu apagar aqui.
Vamos resolver mais uma? Vamos lá. Vou resolver a questão 9, que tem um detalhezinho também nessa questão 9, que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele diz o seguinte: em determinado elemento resistivo de um circuito, de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 200 mA. 200 mA. E é esse o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês já já. Aí ele disse: identifique a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. Identifique a diferença de potencial, que nós discutimos na questão anterior, formada entre os terminais desse resistor. Pessoal, vamos lá de novo, tirar os dados que a questão fornece para a gente. A primeira coisa que ele deu para a gente aqui, em termos de valores, foi a resistência elétrica. Questão 9, ele disse que a resistência oferecida por esse resistor, 100 ohms. Ok? Essa é a resistência oferecida por esse resistor. Ok? E aí o que é que ele traz mais na questão para a gente? Forma-se uma corrente elétrica de 200 mA. Aí vem a atenção de vocês. A corrente elétrica igual a 200 mA. Ok? E ele pergunta qual a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. A diferença de potencial, a nossa TDP, é a mesma coisa que tensão. Então ele quer que eu descubra isso aqui, qual a tensão, a nosso VAB, ok? É isso que ele quer que eu descubra. Beleza. Como eu disse a vocês anteriormente, a primeira coisa que a gente vai observar, depois de anotado as informações, são as unidades de medida. Aqui a resistência está dada em ohms, tranquilo. Agora, a intensidade da corrente elétrica, ele mediu 200 mA. Esse A aqui é de amperes, tranquilão. E esse M aqui? Esse M, ele está me dizendo aqui, que a intensidade da corrente elétrica são 200 miliamperes. 200 miliamperes, ok? Esse M aqui, de miliamperes, ele está dizendo para a gente o seguinte, a intensidade dessa corrente elétrica é igual a 200 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ok? Pessoal, vocês lembram lá atrás que eu falei com vocês 1 microcoulomb, quando eu estava falando lá de carga, que era igual a 10 a menos 6 coulombs. Eu falei 1 nanocoulomb é igual a 10 a menos 9 coulombs. Lembram disso? Que eu ainda falei também sobre 1 picocoulomb, que é igual a 10 a menos 12 coulombs. Ok? Esse aqui, mili, é mais um desses prefixos. É só mais um desses prefixos. E ele equivale a quanto? 1 milicoulomb ou 1 miliamperes, tanto faz, é igual a 10 a menos 3 coulombs. Ok? Aqui eu estou falando em coulombs, aqui eu estou falando em unidade de medida de carga. Mas pode ser em amperes. 1 microamperes é 10 a menos 6 amperes. 1 nanoamperes é 10 a menos 9 amperes, tá certo? E 1 miliamperes
é igual a 10 a menos 3 amperes. Ok? Esses prefixos aqui, ó, micro, mili, nano, pico, ele pode aparecer acompanhado de qualquer unidade de medida. O que você não pode esquecer é quanto vale cada um deles. Micro, aquela letrinha grega lá, 10 elevado a menos 6. N, nano, 10 elevado a menos 9. Pico, 10 elevado a menos 12. E mili, ó, é 10 elevado a menos 3. Beleza? Por isso que eu substituí aqui, ó, 200 miliamperes é igual a 200 vezes 10 a menos 3 amperes. Ok? Pessoal, então vamos lá, resolvendo aqui a questão. Ó, eu mostrei para vocês aqui na questão 8 que a resistência elétrica ela é igual, resistência é tensão dividido por corrente. Mas quando eu quero calcular a tensão, eu posso fazer o seguinte, ó, tensão, VAB, ou diferença de potencial, é igual, eu posso pegar esse U, esse I que está aqui no denominador, passo ele para cá, multiplicando. Então, tensão é a mesma coisa que resistência vezes corrente, certo? A tensão, a diferença de potencial, é igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. Tá certo? Então, olha como ficou fácil. Olha como ficou fácil. VAB é igual a resistência, que é 100, vezes a intensidade da corrente elétrica, que é quanto? 200 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ok? Então, VAB é igual, ó, multiplicando, 2 vezes 1, 2, 1, 2, 3, 4 zeros. Ok? Multipliquei, ó, isso vezes isso. Está feita aqui a continha. Vezes a potência de 10, olha ela aqui, só repetir. Tá certo? Então, a tensão vai ser igual a 20.000 vezes 10 elevado a menos 3. Mas se vocês observarem aí nas alternativas que ele trouxe para a gente, não tem uma alternativa desse jeito, porque aqui está escrito na forma de potência de 10, tá certo? Aí você não vai encontrar as alternativas que você tem aqui, é 200 volts, 20 volts, 0,2 volts, 5 volts, 10 volts. Então, como é que a gente faz para tirar essa potência de 10 aqui? É simples, ó, o meu expoente aqui, menos 3. Eu vou pegar a minha vírgula, que está lá no final do número, lembra? Nós já discutimos isso.